Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos falar de mix, de sortimento, né? Um mix que eu gosto muito, que eu fui convertido ao mix, depois que conheci o professor Ayala, e ele me converteu, certo? Eu era a favor de mix empiricamente, mas eu gostava de criar novos setores, novas categorias, que você tem um resultado rápido, né? Você tem um resultado muito mais rápido do que você ficar incluindo itens em todos os setores, que é isso que ele defende. E cada vez mais se consolida a ideia do mix. Na verdade, você precisa entender o seguinte: é o mix sozinho que vai garantir o resultado? Não. É a precificação sozinha que garante o resultado? Não. É fazer promoção sozinho que vai garantir o resultado? Não. É o marketing sozinho? Não. É o ponto comercial sozinho? Não. No total, quanto mais eu estudo, hoje eu já tenho aqui um quebra-cabeça de 10 peças desse quebra-cabeça que faz supermercado dar certo. Pode ser que eu aumente, pode ser que eu diminua, mas eu comecei, sei lá, com 4, depois eu fui para 7, depois eu fui para 10. Então hoje, para mim, um supermercado para ter sucesso, ele é resumido aqui nessas 10. Vamos lá, começando aqui. Primeiro, um ótimo ponto comercial e o tamanho e a quantidade e o nível da concorrência que você atua. Seguido de uma ótima experiência de compra. Seguido de um mix de produto amplo, tá? E não é... Todo mundo que vem com aquela ideia de enxugar esse caô, para mim, esquece. Eu sou totalmente contra. Depois de você fazer vários incentivos à venda, que você vai tirar esse caô. Então, todo mundo que vem com esse discurso de enxugar, vai levar o supermercado à ruína. Então, eu sou a favor do mix amplo e você vai ver que a ciência, vou trazer ciência aqui, o estudo para onde os grandes estão indo, comprovam isso. Depois você chega numa precificação assertiva, que é o preço certo para o seu canal, para a sua praça. Você passa por qualidade dos perecíveis, campanhas promocionais, né, saber montar eventos, saber organizar promoção, inovação e diferenciação, marketing digital forte, gestão de pessoas, esse aqui eu incluí recentemente, e mentalidade dos sócios, mentalidade do dono. Então hoje são esses 10 pontos que é o quebra-cabeça que faz o supermercado dar certo. E vou falar uma coisa, eu fiz um vídeo no Instagram que muita gente vem lá me criticar, que eu falei 95% dos supermercados são ruins. É porque os caras não gabaritam às vezes nem metade disso. Se eu for pegar no Brasil, eu já visitei supermercado bom, 5% gabarita isso aqui. 5% é muito pouco que gabarita os 10. Pouquíssimos. Pouquíssimos. E a sua meta é gabaritar os 10. Vai fazendo um de cada vez. Vai fazendo um de cada vez. Certo? E esses 10 é o que eu tento ir mudando a mentalidade dos clientes da minha agência de marketing e vendas. E é o tema do nosso evento. São esses 10 pilares que levam o supermercado a sucesso, a vencer a concorrência, a encantar e fidelizar seus clientes. E depois entra, claro, você vai ter que fazer a gestão para você ter o lucro do negócio, mas a vendas vem na frente. Vendas vem na frente. Sempre. Porque se você não tiver venda, se você não crescer, se você não escalar, você não vai conseguir contratar, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir colocar controle, você não vai conseguir colocar processos. Vendas vem na frente. Vendas com lucratividade, né? Não venda a qualquer custo. Então, esses são os 10 pontos. Mas hoje eu vou falar de mix, porque eu vou trazer, sempre que eu defendo o argumento, eu vou trazer conceitos que validam esse argumento. Então, o argumento não é fontes da minha cabeça. A minha visão sobre gestão de pessoas mudou quando eu vi aquele estudo científico do Walmart, que virou o caso de Harvard, né? Então, ali minha cabeça explodiu. E depois, conversando com grandes redes, onde validam, as redes de sucesso validam aquele estudo do caso Walmart. Exemplo aqui, o Taust. Quando eu vou lá, eu converso com o gerente lá, o Daniel, e ele falou, Thiago, o Taust paga acima da média. É por isso que nós não tem tanta dificuldade contra as outras redes de mão de obra e nós temos uma equipe que atende o cliente bem. Tudo isso converte em vendas. Então nós damos mais benefícios que as outras redes. Ele falou, aqui no varejo e supermercado, nós não perdemos para ninguém em remunerar melhor. Olha o resultado dos caras, média 24 milhões por mês. Então é incrível o trabalho dos caras. Então o Shibata também aqui remunera bem os colaboradores, o resultado está
no salão de vendas. E tudo isso bate com aquele case do Walmart. Entendeu? Então, é baseado em ciência, em comprovação, em quem tem resultado. E o mix de produto é a mesma coisa, que é o que eu vou falar hoje. Vou reforçar, na verdade, eu vou trazer estudos validando isso, como outros que eu já trouxe aqui. Certo? Então, antes de eu continuar esse vídeo, já curta ele, curta aqui esse vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal se você chegou agora, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que o grande evento presencial está chegando, é agora em março, já se prepara. É o único lugar que você vai aprender essa ciência dos 10 pilares de um supermercado de sucesso e muito mais, com vários palestrantes, visitando lojas que gabaritam esses 10 pilares. Então, não tem melhor lugar para você estar. Não tem. Não tem, eu falo isso com toda humildade. Não tem. Ninguém vai te ensinar isso no Brasil. E presencialmente. Então, tá o link aqui. Adquira seu ingresso. Cliente da nossa agência já tem passaporte garantido. Já te aguardo lá. Certo? E se você quer contratar uma agência de marketing e vendas, que você quer executar esses 10 pilares, nós te ajudarmos. Tá o link do WhatsApp aqui também. Marca uma reunião sem compromisso. E lembrando que nós temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF. Se você quer pagar menos imposto de forma legalizada, se você quer uma contabilidade competente te ajudando, da minha confiança, tem o link do WhatsApp aqui, fala que viu no meu canal, fala que foi indicado pelo Thiago Vieira. Então, bora para o conteúdo, produção. Olha só, matéria essa aqui de 18/12, ontem, né? Esse vídeo está subindo no dia 19. Então, vamos lá. Atacarejo busca novas missões de compra novas, a palavra novas, para driblar quedas em unidades vendidas. Queda em unidades vendidas. Ou seja, o atacarejo está perdendo venda. Está perdendo venda e ele está se mexendo. Cara, e é isso que tem que se fazer. Por que no Vida Nova eu criei tanto projeto novo? Para não ter queda de vendas. Então você tem que lutar contra a maré de queda de vendas com criatividade. Por isso que eu fui incluindo o negócio dentro do negócio, para que, cara, é a forma de crescer. Se atingir o platô, você tem que usar a criatividade para crescer. E aí tem várias formas. O marketing, ele vai trazer gente nova. E fazer isso que o atacarejo vai mostrar aí nesse texto é vender para quem já está dentro. E depois você tem o aumentar a recorrência, que é fortalecer os perecíveis. Esses são os 3 caminhos para você vender mais. Não tem para onde ir. Não tem. Não tem. Então vamos lá, produção. Desce aí, vamos ver o que o atacarejo está pensando em fazer. Após um ciclo de expansão acelerada, o atacarejo entra numa fase de maturidade, ou seja, expansão acelerada, maturidade, platô, que exige ajustes no mercado de negócio para sustentar o crescimento nos próximos anos. Se ele continuar do jeito que ele é, ele não vai crescer mais. Inclusive, tem uma rede do Sul que se chama Assum. Ele já começou a converter lojas de atacarejo em supermercado. O cara é o primeiro, tá? Primeiro a aderir a essa onda. Ele tem lojas de atacarejo, ele tem outras lojas, e já falou, desfaz isso aí. Desfaz a geringonça aí. Vamos fazer isso aqui virar supermercado de novo. Já fez. Vamos lá, o levantamento da Scantec em parceria com a McKinsey aponta que o canal passa a ampliar ampliar o sortimento em categorias antes menos desenvolvidas. Ampliar sortimento. Com o objetivo de atender a um número maior de missões de compra e aumentar o fluxo e frequência nas lojas. É mix, cara. É mix. Não tem. Professor Ayala, se tivesse assistido esse vídeo, parabéns. O senhor sempre esteve certo. Entendeu? Como se fala? Como que eu posso falar? Eu me converti ao quê? Mixismo. Eu me converti ao mixismo. E eu tô... Responde se você já se converteu ao mixismo. Responde aqui nos comentários. Eu me converti ao mixismo, cara. Vamos lá. Os dados mostram que 51,8% do volume vendido no atacarejo ainda está concentrado em missões de abastecimento. Compra do mês ali, né? Associado a compras planejadas. No entanto, o desempenho em mesmas lojas indica queda de 2,7% nas unidades vendidas, o que tem levado as redes a buscar novas alavancas de crescimento. É isso. Gente, se atingir um platô, não tem jeito. É buscar novas alavancas de crescimento. Eu fiz isso a vida inteira no Vida Nova. Eu atingi vários platôs no Vida Nova. Quando eu peguei o Vida Nova, nós pegamos no primeiro mês, nós vendemos 400 mil.
E aí trabalhando, dieta e treino. Trabalhando, chegando a 700 mil. Platô. Não saía dos 700 mil. Não saía dos 700 mil. Aí eu conheci o Leandro Rosadas e ele me ensinou a executar o dia D. Cara, o dia D foi bom para mim, porque minha loja sempre foi muito boa. Dia D, subimos ali para 850, 800 mil, beleza. Reinaugurei. Fui para 1.100.000. Dieta e treino, cheguei a 1,5 milhão. Platô. Não saía mais do 1,5 milhão. Não saía mais. Aí o que aconteceu? Na pandemia, eu bati 2 milhões. Primeira vez. Quando eu virei 24 horas, agressivo demais. Na pandemia foi a primeira vez que eu bati 2 milhões. Isso em 2020. Em um ano, eu saí de 1 milhão para 2 milhões. Em um ano, eu dobrei o faturamento. Porém, na pandemia, eu era muito agressivo. Então, eu cheguei a 2 milhões com uma margem muito apertada devido à agressividade. Eu trabalhava com uma margem de 25%, 26%. Que não era ruim, porque o meu custo fixo era baixo. Então, aluguel baixo, equipe enxuta, poucos e bons, que eu sempre falo aqui. Aí eu fiquei 1,5 milhão, 1.600.000, platô. Aí, quando eu soube que o meu concorrente ia inaugurar a segunda loja, isso em 2023, eu falei, vamos acelerar. Toma, acelerar. Reinaugurei, se não me engano, em julho de 2023. E aí, qual foi o meu objetivo? Eu atingi o primeiro 2 milhões lá na pandemia, provavelmente em 2020. Depois da pós-pandemia, o faturamento deu uma recuada, como aconteceu com todo mundo. Eu falei, agora eu vou preparar a loja para bater 2 milhões com margem de 30. Foi quando eu fui implantando novos setores, que é o que eles estão fazendo agora. Eu fui implantando novos setores, entrou a pizzaria, entrou vários outros setores, suplementação, encapsulado, produtos mineiros, tudo isso que quem me acompanha aqui sabe. E aí eu, reinaugurei. Em julho de 2023. Aí nós passamos de 2 milhões de novo, porém agora mais sólido com margem. Mas todo momento eu enfrentei o que eles estão fazendo e eu me indaguei como continuar crescendo. E não tem como você continuar crescendo se você não testar novas alavancas. Tá ali, ó, alavancas de crescimento. É o que eles vão tentar fazer agora, desenvolver novas alavancas. Eles precisam continuar crescendo. Porque se você não crescer, a sua despesa vai crescer, o seu custo fixo vai crescer, o dissídio anual vai acontecer, o aumento do aluguel baseado no IGPM vai crescer e o seu lucro vai diminuir. Ou você cresce, não existe platô, quem está no platô está caindo, está diminuindo, não existe. Então, inclusive, esse é o nosso forte. Toda a metodologia que eu apliquei de criatividade, de agressividade, de novos setores, de eventos, de marketing agressivo, é o que nós fazemos na nossa agência de marketing. Se você assistir aqui todo dia e não contratou ainda, você está perdendo dinheiro. Certo? Vamos lá. Esse cenário estimula as redes a avançar em categorias historicamente menos exploradas pelo atacarejo, para ampliar sua relevância nas compras de reposição e no dia a dia das famílias, afirmou Felipe Passarelli, Head de Inteligência de Mercado da Scantec. No acumulado do ano de outubro de 2025, categorias como pães, que eles colocaram depois, né? Frutas in natura, peixes e legumes, né? Tá ali, ó, pães 4, frutas 6, peixes 10, legumes 10, apresentaram crescimento no canal, indicando maior participação de compras na reposição e no consumo imediato. O atacarejo quis pegar a compra do dia a dia, né? Que era o diferencial do supermercado de bairro. Por isso você não pode ficar aí moscando nem dormindo, entendeu? A análise aponta ainda que o FLVO e padaria se consolidam como vetores desse movimento. Embora tragam maior complexidade operacional e necessidade de adaptações físicas nas lojas, e aqui para mim é o gargalo deles, complexidade operacional, porque eles entraram com todos esses setores aí no momento de maior escassez de mão de obra da história, eu falo isso. Em cuidados pessoais e bem-estar, o destaque foi para suplementos para academia. Coloquei em 2020. Os caras colocou agora. Com alta de 141% no volume até outubro, seguidos por esfoliantes corporais 76%, pigmentos capilares 36% e protetores solares 32%. Para Passarelli, a transformação do atacarejo reflete o movimento mais amplo do varejo. Hoje, nenhum canal olha apenas para o seu próprio segmento. A competição é transversal. Isso exige que varejistas se reinventem, revisem sortimento, ampliem categorias
e crie novas propostas de valor para o consumidor. Eu fiz isso a vida inteira. E é o que o professor Ayala prega, deve ter 84 anos agora. Ele tá certo. É mix. Cara, aí ó, atacarejo tá olhando para isso. O atacarejo viu a necessidade de ter mix. Então, se você não tem um mix de 15 SKU por metro quadrado no mínimo, seu mix é ruim. E você precisa melhorar isso. Vamos lá. Então, essa aqui é uma notícia geral dos atacarejos. Vamos para a segunda notícia aí. O Atacadão amplia a presença digital e implementa novos serviços. Então, vamos lá. Crescimento no ambiente online e melhorias operacionais elevam a qualidade do atendimento e conquistam novos clientes. Né? Vamos lá, aqui ó. Isso aí é o CEO que está falando, se eu não me engano, tá? Vamos lá. Investir em um portfólio variado de produtos. E serviços é sempre uma boa estratégia para atrair novos clientes e se diferenciar no mercado de atuação. Por que eu tinha novos serviços, novas categorias, novos mix? Se diferenciar no mercado de atuação. Eu fiquei conhecido no Brasil como um especialista de diferenciação em supermercados, porque eu criava novos setores para se diferenciar. Isso lá em 2019. Hoje os caras estão falando isso. Entendeu? De olho nesse movimento, o Atacadão, que há mais de 6 décadas é referência em abastecimento para comerciantes e empreendedores, vira um momento de expansão que atrai também novos consumidores finais. Ele quer o seu cliente, ele quer o cara do varejo. Né? O resultado desse movimento é o crescimento desse público entre a clientela da marca, que já representa 40% dos compradores totais. Então, ou seja, o que ele está falando? 40% da venda do atacarejo é consumidor final. 40%, certo? Deixa eu ver aqui um número aqui. Recentemente eu fiz um vídeo falando que os 10 supermercados melhores para ser visitado, eu falo que o Andorinha é o supermercado que vende mais no Brasil, loja única. Aí apareceu um bocó lá do Atacadão falando que o Atacadão tem loja que vende mais que o Andorinha. Ele falou que tem loja que o Atacadão vende 120 milhões de reais. Pode até existir, mas com venda empresarial, de consumidor final não. Aí está dizendo que 40% é varejo, a média. Sabe quanto daria, Gabi? 48 milhões de varejo. Quanto a Andorinha, se essa loja desse cara, que esse cara do Atacadão falou, você está falando uma fake news, o Andorinha não é a loja que vende mais, o Atacadão tem loja que vende 120 milhões, que é difícil de acreditar. Tá? Mas que seja 120 milhões, que seja, com certeza é venda B2B. Aí o próprio Atacadão, está dizendo que 40% da venda dele é consumidor final. Então, se essa loja que esse cara foi lá falar que eu só tenho uma fake news, vende 120 milhões, vezes 40%, ele vende 48 milhões de varejo. O Andorinha dá um banho, então, que o Andorinha é 76 milhões de varejo, com margem muito melhor. Então, a melhor loja do Atacadão não dá mais lucro que o Andorinha da vida. Por isso que eu bato continência para o Andorinha aqui. Seu Tomás Gouveia, fundador. Os caras é gênio. Entendeu? Então, ninguém vende mais loja de varejo no Brasil, ninguém vende mais com Andorinha em loja única. A melhor loja do Atacadão, ainda que seja 120 milhões, segundo o que esse cara falou, que para mim não é verdade, e se for, é muita venda empresarial, de rede para rede, não vende com Andorinha vende. Vamos lá. O Atacadão sempre foi um parceiro essencial para o pequeno comerciante e empreendedor, mas ao longo dos anos percebemos também poderíamos atender consumidores finais e famílias que buscam economia e praticidade. Destaca Marco Oliveira, CEO do Atacadão. Outro ponto interessante, nenhuma loja do Atacadão e nenhuma loja de varejo do Brasil tem estrutura para vender 60 milhões, 70 milhões. Por quê? Por que a Andorinha vende? Porque o cara tem 100 check-out. O cara deve ter 2.000 vagas de carro. O cara tem um autosserviço para dar vazão no cliente gigantesco. Não tem loja do Atacadão que tem estrutura para atender 20 mil pessoas, que é o que acontece na Andorinha todo dia. Nenhum atacarejo do Brasil tem essa estrutura. Então vai colapsar, é onde tem aquele monte de carrinho parado de devolução que o povo abandona. Não tem estrutura para vender. O Atacadão, deixa eu ver aqui. A mudança incluiu melhorias estruturais com a implantação de padaria, açougue, setor de frio e fatiados. O atacarejo querendo virar um supermercado. O resultado do investimento foi muito positivo.
Além de ampliar o fluxo de clientes nas lojas, conseguimos atender melhor diferentes perfis de consumo, oferecendo conveniência e qualidade em todas as categorias. Esse é o caminho, gente. O Atacadão fez isso, de ampliar. Outro avanço foi a instalação de caixas de autoatendimento self-checkouts, que trazem mais agilidades para quem compra em menor volume. Tá bom, vamos deixar só ali mesmo. Que é o quê? Experiência de compra. Então, o que o Atacadão está fazendo? Ele melhorou a qualidade dos perecíveis, mix de produto e experiência de compra. 3 dos 10 pilares, porque preço ele já tem. 3 dos 10 pilares. É o que eu falo aqui todo dia, gente. Não precisamos reinventar a roda. Não precisamos. Agora, aqui é uma matéria mais antiga. Ela é de julho de 2023. Tem alguns insights aqui que eu sou a favor e alguns insights aqui que eu sou contra. Vamos lá, mas é interessante. Eu estava pesquisando hoje, estudando, e aí eu encontrei essa aí também. Eu falei, cara, vou trazer essa aqui como material. Vamos lá. Sortimento. Estratégias e oportunidades para atacarejos, supermercados e lojas de vizinhança, certo? Vai descendo, vamos lá. Sortimento é, sem dúvida, um dos pontos mais críticos para atender e fidelizar consumidores. Concordo, fidelização. Além disso, impacta os resultados do varejo. Ao ter um equilíbrio entre itens, segmentos e marcas que giram rápido e produtos que geram rentabilidade, você tem que ter produto que gira rápido e produto que traz rentabilidade. Gira menos, mas aumenta a lucratividade, que é curva B e C, até D ali. Tem-se aí um componente importante para o negócio autossustentável. Não por acaso, esse foi um dos temas abordados durante a Ambev Insights Day, que aconteceu entre os dias 10 e 12 de maio no T-Hub, local repleto de experiências e iniciativas para varejista com o objetivo de estreitar as conexões com os clientes e estabelecer um ambiente para novos JBPs. Com a assinatura Conexão Indústria Varejo, com muita informação, tendência e inspiração, enquanto teve como objetivo levar dados e conhecimento específico do varejo. Dessa forma, cada dia foi dedicado respectivamente ao autosserviço interno, cash care e ao varejo de vizinhança. Legal? Em todos os dias, a questão do sortimento assertivo foi um ponto de atenção para os varejistas presentes, uma vez que o atual cenário econômico impõe desafio aos setores. De acordo com a Nielsen, um dos institutos parceiros do conteúdo do evento, o aperto orçamentário levou os brasileiros a adotar 3 posturas principais, que refletem nas escolhas de compras. Menor lealdade a marcas, ok, porque se o premium fica caro, o cliente migra. Maior atenção a preço e buscas de canais alternativos. Esse comportamento foi observado nas categorias em geral, tendo como exceções cervejas e algumas outras bebidas. Diante desse comportamento, sortimento e preço tornam-se atributo-chave para conquistar o consumidor. Aí, ó, mix e preço. O mix de produto, contudo, também é estratégico para o futuro de canais, explicou Talon de Almeida, gerente de contas da Nielsen. A adaptação dos canais. Em sua análise, a Nielsen destacou a estratégia adotada por cada canal em relação ao sortimento. Os principais pontos são AS Moderno. Nesse grupo, onde estão excluídas as maiores empresas que operam lojas de varejo, há diferença entre formatos de super e hipermercados. Nesse último, houve uma retração de itens trabalhados de 2021 para 2022. A queda foi de 102 SKUs, atingindo uma média de 9.222 itens, certo? Que para mim é pouco, tá? Isso aqui é média. Por isso que os caras que faturam muito estão acima da média. Em contrapartida, nos supermercados grandes, né, ali está falando de hiper, 1.000 e 2.500 metros, o mix foi acrescido 146 SKU, atingindo 5.859. Enquanto nos pequenos a alta foi de 82, perfazendo 2.911. De forma geral, o Instituto avalia que o canal está focando seu sortimento em perecíveis e itens frescos. O que é isso aqui? Então ele está dizendo que a média dos hipermercados foi de 9.200 SKU, a média de supermercado de 1.000 e 2.500 metros foi de 5.859 e o mercado de bairro 2.911, que é uma média baixíssima. Baixo, isso aí é muito baixo. Então o que isso quer dizer? Que a maioria dos supermercados é ruim de mix. Quando eu falo que 95% dos supermercados é ruim, está explicado. Agora vamos para a ciência. Ciência, dados comprovados de quem é bom de verdade. Vamos lá. Evento Novo Supermercado 2025, nós fomos no Trimais. Quem estava lá viu. O Murilo, CEO do Trimais, falou: Tiago, aqui nós vendemos 22.000 SKU por mês. 22.000 SKU.
Fernanda Dalben, teve no nosso podcast esse mês, vai lá. Ela fala, Thiago, nós vendemos 27 mil SKU por mês. Aquele vídeo do X, o filho lá, o Silvio Filho, ele fala que a meta dele, e são lojas que vendem mais de 10 milhões, a média é 10 milhões do X, 25 mil SKU por mês. Taust e Confiança, com certeza, está ali nos seus 25 mil a 30 mil SKU por mês. Casa Santa Luzia deve ser algo acima de 30 mil SKU por mês. Então, esses caras aqui, que são muito bons, faturamento acima da média, cara, é muito melhor que todos esses aí da média. E o que você tem que fazer? Estar acima da média. Essa aqui é a média. Ruim. Média ruim. Pra caramba. Então, o mix é a oportunidade principal de diferenciação. Vamos lá. Atacarejo. O modelo avança na inclusão de SKUs. Aí, ó. Avança na inclusão de SKUs. Atacarejo. Que é exemplo do AS moderno, prioriza perecíveis e produtos frescos. O total de itens subiu no atacarejo para 7.142 SKUs. O atacarejo. O que representa a inclusão de 553 SKUs em relação a 2021. Segundo o estudo da Nielsen, o formato vem conseguindo ampliar seus atributos e atrair novos consumidores. Para se ter uma ideia, o levantamento da empresa identificou que encontrar tudo o que precisa foi apontado como o 14º principal fator para o consumidor frequentar o Cash Carry em 2022. No ano anterior, era o 19º. Ter acesso a lançamentos foi outro atributo que cresceu, saiu de 26º para a 15ª posição. Preço continua sendo importante no formato, mantendo-se em segundo no ranking e perdendo apenas para acessibilidade. O que essa pesquisa quer dizer? Que no negócio de atacarejo, o mix para o cliente do atacarejo está crescendo cada vez mais. E os lançamentos também. Cara, olha essa pesquisa. Por isso que aqui eu sou conforme, eu não vou trazer fontes da minha cabeça, eu vou trazer ciência de varejo. Vamos lá, vizinhança. Ainda há um desafio em relação ao ajuste do sortimento. De acordo com a avaliação da Nielsen, esse é um ponto importante em um cenário de disputa com o crescimento de grandes cadeias regionais, que suprem atrativos de proximidade e conveniência, com alta oferta de preços, maior cobertura de sortimento. Para você ter uma ideia, 60% do consumo no segmento de vizinhança está concentrado em cervejas, refrigerantes e cigarro. Cara, isso aqui, esse vizinhança, ele deve estar falando da OXXO, da vida, do dia da vida, não dos supermercados que me acompanham aqui. Supermercados de bairro, a sua venda é muito mais forte em perecível. Perecível. Né? Agora vamos citar outro exemplo também, o exemplo do próprio Chama, que é cliente do professor Ayala. O Chama tem uma venda por metro quadrado incrível, que está no top 10 do ranking da Abras. O Chama é mais de 20 mil SKU por mês. Você vai na hora do Chama, tem de tudo. De tudo. Outro case, que está acima da média. Né? Atenção às oportunidades. Ainda de acordo com o levantamento da Nielsen, os canais têm oportunidade que podem ser mais bem aproveitadas. Apesar da menor lealdade do consumidor e a marca e o do trade down, há categorias em que esse movimento não tem sido observado. É o caso de cervejas, em que 62% das marcas ganharam penetração, tem preço acima da média. São marcas que chegaram, deve ser essas cervejas artesanais, cerveja mais premium, né? De acordo com o estudo da consultoria, o trade-up, que é quando o preço fica mais caro, né? É uma realidade nessa categoria. É igual aconteceu com o café. Então surgiu o LOR, as cápsulas, cara, muito mais caro e chega vendendo. Ainda, segundo o Instituto, otimizar o sortimento total da categoria, considerando a manutenção do número médio de SKUs, tem o potencial de levar as lojas da S Moderna a um crescimento que pode chegar a 30% do faturamento. Reorganizar a gôndola também pode gerar bons resultados. Em um varejista em que o planograma da categoria foi ajustado, a Nielsen identificou um crescimento de 39% após a mudança, contra uma queda de 6% anterior à implementação. Olha só, arrumando ali o planograma. A empresa também aplicou a metodologia de otimização do sortimento no atacarejo, alcançando um aumento de 23% do faturamento de cervejas. Já no canal de vizinhança, o potencial de alta foi registrado de 25%. Caraca!
Entre essas lojas, a Nielsen constatou oportunidade com a venda de bebidas geladas. Em um case apresentado pela empresa Ambev Insights Day, um fabricante praticamente dobrou as vendas ao elevar a presença dos seus refrigerados de 15% para 21% do total das lojas nesse formato. Legal, interessante também isso aí. 10, produção. Vamos lá. Soluções para o varejo. Destrinchar os dados até o nível SKU contribui para definir um mix mais assertivo. Como ficou claro na apresentação da Scantec. Então você vê, a Nielsen e a Scantec são concorrentes. A Nielsen deu ali seu posicionamento, agora a Scantec chegou dando deles. O sortimento tem impacto em pontos importantes do negócio, como estoque, vendas, fidelização do consumidor e caixa, reiterou Priscila Ariane, diretora de marketing da empresa. Uma das constatações da consultoria foi que em quase todos os canais houve redução de números de itens, que representam 80% das vendas. Essa concentração só não aconteceu nas lojas de 1 a 4 check-outs, que elevaram 1,2 o número de SKU que respondem por essa parcela significativa do faturamento. Em números, equivalente a dizer que 61% dos itens de uma loja corresponde a apenas 20% das vendas. 61% dos itens, 20% das vendas. Segundo Priscila, esse é um indicativo de que existe espaço para otimizar sortimento. O desafio é entender quais SKU podem ser cortados sem prejudicar a expectativa dos consumidores. Aí entra. Por isso que o professor Ayala, ele não gosta da Scantec. Porque já está mandando cortar. E ele é contra cortar. Para isso, é preciso conhecer o shopping e suas preferências dinâmicas das categorias para cobrir todos os segmentos, bem como a árvore de decisão, explicou a diretora de marketing. E isso é possível a partir do acesso ao dado de forma granular. Para você ter uma ideia, a Scantec analisou a categoria de biscoitos em uma rede de 30 lojas, categoria biscoito em uma rede de 30 lojas, com cerca de 3.600 itens na categoria biscoito. A varejista tinha em 700, 22% do total, correspondente a 62% do faturamento da categoria. Então, o que eles querem dizer? Essa rede de 30 lojas, 3.600 itens, a varejista tinha 700, 22% do total, correspondente a 62% do faturamento da categoria. Então, o que ela quer dizer? Cara, esses 700 aqui é o ouro da categoria, o restante é tudo encheção de saco. É isso que ela quer dizer. Além disso, foi constatada uma baixa cobertura no segmento de biscoitos para o café e de biscoito doce com cobertura. Isso demonstra a necessidade de enxugar o mix nos demais segmentos, abrindo espaço para a inclusão naqueles em que foi identificada uma lacuna de produtos. O que ela quer dizer? Que tinha subcategorias de biscoito que estava faltando produto, e o que isso quer dizer? Enxuga aquele excesso que está ali em cima, mas aumenta aqui. Mas o professor ela fica puto porque ele mandou enxugar e já vai ficar puto. Não pode mandar enxugar mix. Né? Você vai falar isso na Casa Santa Luzia, que você tem que enxugar mix. Eles vão mandar você para aquele lugar. Outro exemplo vem de um atacarejo com 30 lojas envolvendo a venda de fraldas. A categoria representava 9% da perfumaria e puxava o desempenho da seção para baixo, 23% inferior ao mercado. Olha esse número que interessante. Ao entrar no detalhe das informações, foi indicada a ausência no sortimento de 2 SKU de maior performance na concorrência e uma precificação de 19% superior em 2 dos seus 10 itens mais vendidos. O plano de ação envolveu ajuste de 2 pontos, levando a categoria a crescer 18%. Olha aqui. Aqui a Scantec foi certo. Olha só a lógica. Isso é aumento de mix. Foi lá, um atacarejo com 30 lojas, a categoria representava 9% da perfumaria, mas esse 9% estava 23% abaixo do mercado de fralda externo. Então, ou seja, essa rede estava... O comprador, gente de categoria, estava cabaçando mesmo. Aí eles entenderam que tinha 2 SKUs de performance fodástica, top, que essa rede não tinha, mas que estava todo mundo vendendo muito bem. E o preço também estava caro nos 10 itens mais vendidos. Por isso que a performance dessa rede de atacarejo estava baixo. Então, o que eles sugeriram? Implanta esses 2 SKU que você não tem, porque a Scantec viu que o mercado vendia muito, implantou. E reduz o preço aqui, nesses 2 das 10 que vende bem, que você está caro. Beleza, o que aconteceu? A categoria cresceu 18%. Isso é um trabalho de mix. Aqui a Scantec acertou nisso daqui. É assim que se faz a análise de mix. Olha o que o mercado vende que você não vende, olha a categoria que performa no mercado que você não performa, por isso você precisa de dados. E faz os ajustes na sua loja. Você começa a crescer porque você estava perdendo para você mesmo, porque você não tinha informação.
Na mesma linha de raciocínio, uma rede de supermercados com 50 unidades, olha só, rede de supermercados 50 lojas, constatou que a categoria de desodorante crescia 5,5% na empresa, contra 10% do mercado. Então, todo mundo aqui está crescendo 10%, essa rede de 50 lojas está crescendo 5%. O detalhamento ao nível de SKU mostrou que o varejista não tinha no mix, o fabricante que mais crescia na categoria. Puta merda, velho. Também nesse caso foi constatado um deslocamento de preços, além de itens poucos produtivos em uma indústria de relevância, mas que retraía mais na rede do que no mercado. Explicou Priscila, era preço e mix. Todos esses pontos foram alvo de mudanças e a varejista passou a ter um crescimento alinhado ao do mercado de 9,9%, com a participação da categoria subindo para 10% no total da perfumaria. Caraca, é isso. Isso é um trabalho. Pensa fazendo isso no supermercado inteiro. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Entendeu? É observar o que você está ruim e crescer, seja olhando o preço, seja olhando o mix. A pesquisa anual da Advantage apontou que um dos atributos mais importantes para o varejo na sua relação com a indústria é o acesso a insights do negócio. Ciente disso, e em linha com essa estratégia de crescer com o varejista, a Ambev promoveu Insights Day, que abordou conteúdos dessa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acabou. Cara, o mix é rei. Não tem o que dizer. O mix é rei. Cara, se você não converter o mixismo depois desse vídeo, você não sei o que você vai pensar. É sinal que tem muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. É muita oportunidade de crescimento. Isso com o próprio cliente. É aumento do ticket médio. É o cliente que já está na sua loja comprar mais. Cara, por isso que o mix é rei, velho. Você tem que ser fissurado por mix. Entendeu? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É nóis.